Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa meditação, a nossa leitura bíblica no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Sois filhos do Senhor vosso Deus, portanto, jamais vos marcareis com cortes no corpo, nem raspem a frente da cabeça por causa dos mortos, porquanto sois um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor vos escolheu para seres seu tesouro pessoal. Não comerás nada que seja impuro. Os animais que podereis vos alimentar são boi, ovelha, bode, cervo, gazela, corça, bode, mantês, antílope, bode selvagem e carneiro montês. Podereis igualmente comer de qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Entretanto, há ruminantes e animais com um casco fendido que não comereis: o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não têm casco fendido, só são proibidos para o vosso alimento. O porco também é abominável, embora tenha casco fendido, não rumina. Portanto, não podereis comer a carne destes animais e tampouco tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, podereis comer somente os que possuem barbatanas e escamas. Contudo, não podereis comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escama. É impura para vocês. Podereis comer qualquer ave pura, todavia dessas não podereis vos alimentar: águia, urubu, águia marinha, milhafre e qualquer espécie de falcão, e qualquer espécie de corvo, coruja, avestruz, coruja de orelha pequena, coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião. O mocho, o corujão, a coruja branca, o pelicano, a coruja no deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer espécie de garça, e a polpa e o morcego. Considerais impuro, proibido todas as espécies as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas. Deles não comereis. Entretanto, podereis comer livremente todas as aves puras. Não podereis comer nenhum animal que tenha morrido por si. Tu darás a um estrangeiro ou residente de qualquer das vossas cidades, e eles sim poderão comer tal animal. Podereis também vender o animal encontrado morto a outros forasteiros. Todavia, vocês são um povo sagrado do Senhor teu Deus. Não vai cozinhar o cabrito no leite da sua própria mãe. Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho de tua semeadura que a terra produzir, diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido para ir a fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal, do trigo, do vinho novo e do melhor azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, a fim de que aprendas a continuamente amar reverentemente o Senhor teu Deus. Contudo, se o local for demasiado distante para ti, tiveres sido abençoado pelo Senhor teu Deus, e não te sejas possível carregar todo o dízimo, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar o seu nome é longe demais, troque o dízimo por prata, e leve esse dinheiro ao local que o Senhor teu Deus tiver estabelecido. Lá poderás trocar a prata, o dinheiro, por tudo o que quiseres comer: carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com tua família, comerás e te alegrarás ali na presença do Senhor teu Deus. Contudo, quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade nem herança própria. Então, ao final de cada 3 meses, vocês vão trazer igualmente todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em vossa própria cidade. Isto para que os levitas, que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades possam se achegar e comer e saciar, para que o Senhor teu Deus te abençoe e abençoe todo o trabalho das tuas mãos. Bom, a maior parte das pessoas
A maior parte das pessoas do mundo todo afirma que acredita em Deus, né? Isso é, mas a gente já sabe, a gente já tem percebido, a gente já tem entendido que a maior parte que diz que crê em Deus não conhece o nosso Deus, não conhece o Deus da Bíblia. Os capítulos aqui do capítulo, os versículos do capítulo 14, do 1 até o 21, eles mostram que o mínimo pedido por Deus em relação à alimentação é que o seu povo não coma carnes imundas, porque alguns animais não são de boa digestão para os humanos, além de desenvolver bactérias que podem ser letais para os humanos. Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida e da nossa saúde. A partir do versículo 22 até o 29, até o último versículo, aí Moisés começa a explicar o dízimo. Nós temos que saber que para os judeus o valor mínimo é representado pelo número 10. Quando Abraão estava lá intercedendo por Ló, vamos relembrar um pouquinho, né? Quando Abraão estava lá intercedendo por Ló, ele ficou insistindo com Deus até chegar à possibilidade de encontrar os 10 justos, lembram? Os mandamentos foram dados por Deus também foram 10. Deus quer, Ele deseja tudo de nós, mas Ele pede o mínimo para o seu povo. É isso que Ele mostra, né? Porque Ele sabe que nós já temos muita dificuldade até com o mínimo. Mas Jesus ensinou que o Pai dele quer que a gente se entregue totalmente a Ele, como Ele se entregou para nós. Ele não se entregou um pouquinho, Ele se entregou completamente por nós e para nós. Os dízimos fazem parte do ensino, como todos os rituais no santuário. A pedagogia de Deus se preocupa com cada detalhe do aprendizado. Lá em Números, no capítulo 18, Deus diz para que o primeiro dízimo tem que ser para o sustento dos filhos de Levi, né? E quando o profeta foi na casa da viúva, ele pediu que ela gastasse tudo o que ela tinha para servir primeiro ele, ensinando que se ela confiasse completamente em Deus, ele cuidaria de tudo para ela. E agora aqui em Deuteronômio, Deus ordenou o segundo dízimo. Ele está dizendo que os dízimos do grão, do mosto, do azeite, dos primogênitos, da vaca e as ovelhas seriam comidos junto com o Senhor, para que o povo aprendesse a temer o Senhor todos os dias. Esse dízimo, ou o equivalente em dinheiro, né, tinha que ser trazido por 2 anos ao lugar em que estava estabelecido o santuário, depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus, né, e uma especificada porção ao sacerdote. Depois disso, então, os ofertantes deviam usar o que restava para um banquete religioso, que seria desfrutado pelos levitas, pelos estrangeiros, pelos órfãos, pelas viúvas. Mas no 3º ano, esse segundo dízimo, então, ele tinha que ser usado em casa, hospedando os levitas e os pobres. Esse dízimo era uma provisão para a prática da caridade, da hospitalidade. O dízimo sistemático era para os levitas. O dízimo anual era dos lucros, né? E tinha o objetivo de reunir o povo para o serviço religioso, para promover a necessidade, para promover para prover, melhor dizendo, né, as necessidades dos pobres. O santuário ficava no centro para ensinar os filhos de Israel que sem Deus eles não poderiam fazer nada. Os levitas eram separados exclusivamente para o serviço do santuário, ensinando que Deus quer dos seus servos uma dedicação total. Nada pode ser mais importante do que a adoração a Deus, que a vida do Filho de Deus
que a vida do Filho de Deus deve ser uma constante adoração para nós. O sacrifício de manhã e à tarde ensinava que o dia deve começar e terminar em oração. Os sacrifícios ensinavam que a morte era o preço do pecado. E os primeiros dízimos ensinavam a importância de cuidar dos missionários que estão nos campos de batalha semeando essa preciosa semente, entregando as suas vidas em sacrifício a Deus. E o segundo dízimo ensinava o cuidado e o carinho que Deus quer que nós tenhamos com os pobres e com os necessitados. Os estrangeiros são os que ainda não têm direito à herança, ainda não são filhos de Deus. O Senhor quer que a gente coma e se farte junto com eles. Ele não quer que os seus filhos joguem os restos para os necessitados, Ele quer que a gente dê o melhor para os necessitados e que nós tenhamos o prazer de comer o melhor com eles. Não quer que seus filhos deem aos pobres esmolas, mas Ele quer que eles comam na mesma mesa e que eles desfrutem dos mesmos banquetes. E o terceiro dízimo, ele ensina o cuidado com os pobres e com os necessitados como exigência. Não é uma escolha, é uma exigência. Se alguém quer ter poupança das suas economias, que essa seja uma dispensa para que nunca falte alimento aos necessitados e para os que estão nos campos de batalha, cuidando da salvação das almas que Cristo comprou. E todos esses rituais, queridos, todos esses rituais eram exercícios para mostrar que a fé sem obras não é válida, que as obras sem fé no Cordeiro de Deus como Senhor e Salvador também não têm nenhuma validade. Nós precisamos lembrar que não existe mais levitas, nenhum. A adoração agora é a exigência para todos os cristãos. Não tem sacerdotes mais da tribo de Levi. Todos os cristãos foram feitos sacerdotes lá naquela cruz, na cruz de Cristo, lembram? Cristo não quis exibir o seu poder para multiplicar os pães. Ele ensinou que um pão e poucos peixes dá para repartir com uma multidão. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir. Nós precisamos aprender os ensinamentos de Moisés nesse capítulo e colocar em prática. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.